Galera rubro-negra, vamos dar uma olhadinha aqui no Equipe F. Bubu tá na área, talismã da nação, e ele vai comentar sobre esse jogo de ontem, 1-1. Ele disse que o Flamengo jogou no modo avião. Vamos ver aqui. Crédito de imagem ESPN Brasil, Grupo Disney, o link é abaixo na descrição para conferir, mas antes se inscreva no canal ASR Fla. Você aí, caso não seja inscrito, ative o sininho de notificações, chega dando aquele like porque me ajuda o canal a elevá-lo ele ainda mais, e eu agradeço. Compartilha, comenta e bora lá. Bubu versus Rafael Prates, como sempre. Vamos agora ouvir primeiro o Arrascaeta. Ontem, o Arrasca. No Rio fala Arrasca, porque o Arrasca, nos últimos jogos, tem oscilado, né? A presença dele, né? Ele joga, em algumas ele descansa. O torcedor quer sempre ele jogando, mas será que isso é possível, né, Nath? E ontem, quando ele cai, um lance no primeiro tempo, ele põe a mão na coxa ali, depois o Felipe saca ele até para dar o descanso pro jogo complicado contra o Atlético Mineiro. Vamos ver se ele tem condição. E ele até falou sobre isso. Vamos acompanhar o Arrascaeta. Sí, amanhã provavelmente a gente vai fazer um exame. Eu acredito, já conhecendo meu corpo, que não foi nada grave, mas a gente às vezes é poupado de um jogo e não tanto para descansar, sino para tentar trabalhar a parte um pouco mais física, de força. Então, às vezes nos primeiros jogos, quando volta, chega um pouquinho mais pesado, mas é importante para o restante da temporada. E como falei, esses dias foram para treinar um pouquinho mais, a força e bom, hoje em um movimento aí acabei sentindo um desconforto, mas acredito que nada demais. Tomara que amanhã no exame seja pouca coisa quase nada. E não será diferente, Rafael Prates, dessa questão de dosar a presença dele, né? Porque ele até falou de ficar forte, de sair. Eu queria saber meus minutos do Flamengo. Um companheiro que acompanha com muito afinco a história do Flamengo, do clube de regatas do Flamengo, conhece muitos jogadores do elenco. Está ao meu lado esquerdo aqui, tomando água, dando uma de João sem braço, mas a mim não engana. Eu queria falar da reação do Ceará. Viu um segundo tempo do Vozão em cima em determinados momentos, empatando com o Pedro Raul, de novo fazendo gol, e o Flamengo apertado em parte do jogo. Debochadinho? Não, debochadinho não. Espera um pouquinho. Você falou que ia ser 2 minutos? Então cale-se. Vai demais. Então vai. Cale-se. Quero saber se você mudou de opinião de ontem para hoje. Estou no seu calcanhar. Eu vou autorizar aqui que você cometa uma inconfidência. Você mudou de opinião de ontem para hoje, porque eu já falei isso. Cometa uma inconfidência e passe ao Fala do Esporte, que eu te comentei aqui. Não, no programa agora o assunto é o Arrascaeta. Tá bom, você quis saber do Flamengo, o resultado ontem passa muito mais pelo trabalho do Léo Cudé. Falei aqui, foi muito bom trabalho. Muito bom trabalho. Agora você pode continuar. Ganhou o Cruzeiro do Mineirão. Mérito do Ceará e não demérito do Flamengo. Não, tem demérito também. Tem um time do outro lado lá. Que pegou intervalo e falou: isso aqui não tá dando certo, eu vou mudar, mudou. Aí teve um treinador no banco do Flamengo que não entendeu, demorou pra reagir. Não entendeu? Não, foi bem. Mas a Nath tá falando aqui. Foi bem ontem, não. É isso, assim, a gente falava ontem no Sport Center, né? Logo no pós-jogo, nós estávamos no Sport Center, Silas, Trailer, Marcelo, Rafael, falando justamente disso. Ontem o Ceará entendeu que a dinâmica do primeiro tempo não foi tão ajustada em relação à ideia e ao contexto. Chamada tática bonita o primeiro tempo, sabe qual é? E aí, busca o Pedro Raul. E aí o Ceará no segundo tempo faz o quê? O que o Atlético fez muito bem, pressão na saída de bola do Flamengo, começou a arrastar essa última linha do Flamengo mais para próximo do gol do Rossi e cresce no jogo. O Flamengo ele tem tido uma dificuldade, Edu, e a gente vem falando disso já há algum tempo, né? E especialmente esse ano. É um time que retém muita bola, que controla muito o jogo, mas é pouco eficiente. A grande virada de chave, talvez, para o trabalho do Felipe Luiz é encontrar um caminho em que o time consiga reverter as oportunidades ou nessa produção toda que tem. O Flamengo tem tido muita dificuldade para isso. E ontem foi mais uma vez, né? O Flamengo controla, tem mais posse de bola, troca mais passes. Vai chegando um momento em que ali... E o Pedro Raul, ele fala com a TV... Estudou, né? Que ele estuda o movimento do Rossi nas... Ele vai e volta, né? Então assim, pra mim, o Rossi, ele falha na hora que ele... Porque se você não vai com convicção
Se o goleiro não vai com convicção de que ele vai atingir a bola, ele tá desguarnecendo onde ele tem que proteger, que é o gol. E já tinha tido uma grande oportunidade com o Mugni batendo na trave, o Pedro Raul saindo da área para fazer a movimentação e o Mugni cabeceando. Então, assim, talvez a grande virada pro Felipe Luiz, e aí talvez a chegada dos novos jogadores, principalmente Samuel Lino e o Saul, possam ajudar isso, a construir melhor isso, é converter o controle, a posse, a troca em ser mais efetivo, em conseguir reverter isso. Porque o Flamengo tem muita dificuldade de finalização, quando finaliza é muito erro de alvo. Então talvez esse seja o caminho. Continua sendo o mesmo time, continua tendo os mesmos problemas e os times agora já entenderam que se apertar um pouco a saída de bola, talvez consiga incomodar um pouco mais o Flamengo também. Tanto é que alguns torcedores chegaram a falar das escolhas do Felipe Luiz. Por quê? Porque, quer ver, ele até falou sobre esse tema dos jogadores escolhidos por ele. Muita gente queria o Matheus antes do Vitor, enfim. Vamos acompanhar aí o que ele falou sobre a escolha do Vitor Hugo, e o Matheus Gonçalves entrou depois também. Vamos lá, fala aí. Vitor Gonçalves. Hoje, para além da partida, também foi o retorno do Vitor Hugo à relação do jogo, e também já foi utilizado na reta final da partida. Gostaria de saber de você, né? Ele que estava sendo negociado até pouco tempo, voltou de uma negociação que acabou não acontecendo. Queria saber como você enxerga o Vitor Hugo no elenco e se ele passa à frente de alguns jogadores, já que hoje pela primeira vez relacionado já foi utilizado. Qual é a sua visão em relação ao garoto da base do Flamengo? Obrigada. Bom, vocês todos sabem da qualidade que o Vitor tem, é um jogador que cresceu no Flamengo, que sabe bem o que é ser Flamengo, tem uma qualidade muito grande, vem treinando bem durante essas semanas, é um menino que também estava de férias, mas voltou agora, treinou bem, e eu optei por ele porque eu via que nosso time perdeu o controle do jogo e tentei colocar ele para tentar recuperar a bola, e porque é um jogador que não perde bola, se posiciona muito bem, muito inteligente, então optei por ele. Obviamente que quando todos estiverem, a concorrência é grande, né? Na posição dele são muitos jogadores, mas também é um jogador polivalente que pode jogar em várias funções. Vamos ver o que vai acontecer com o futuro. É pra tudo isso mesmo, Pedro, porque o Felipe Luiz, quando os caras falaram, porque o Flamengo jogou com um time, na opinião do torcedor, com mais intensidade que os outros. Você vê, o Palmeiras poupou, Inter poupou, os caras todos poupando, e aí eu acho que aumenta a crítica em relação ao Felipe. Os caras queriam, o Flamengo sempre precisa dar show, mas nesse caso não convenceu e não deu o show também. O Flamengo não vem dando show há algum tempo, Edu. Então, cabe a crítica. Acho que o último show do Flamengo, o último grande baile do Mengão, assim chamaria a frase. Empolgação que você fala aí. Lá na Filadélfia contra o Chelsea. O último baile do Flamengo foi aquele. Depois você tem o jogo contra o Los Angeles, você tem o Bayern, aí você volta pra cá. O Flamengo não vinha dando show. Ontem ele estava construindo um roteiro muito semelhante ao dos últimos jogos, né? Que teve um primeiro tempo bom. Não amplia como poderia. Pela primeira vez depois, não no primeiro tempo. Então, assim, tempo que não fazia. Vai se sustentando ali, o segundo tempo tem uma queda e aí uma falha individual, novamente. Se a gente pegar para analisar, você lembra o que aconteceu no Flamengo e Atlético no Maracanã, que o senhor já vinha sinalizando que a coisa já tinha um caminho para o Galo? O Flamengo e Atlético do Brasileiro, você lembra que teve uma falha também pontual? Verdade. Só que aí tem uma falha também pontual do Rony, Varela salva ali em cima da linha. O Flamengo vem tendo problemas com saída de bola, não é de hoje, não dá para dizer que, nossa, que surpresa, acho que a coisa ainda está... Funciona muito bem, você tem gente de muita qualidade ali como Ortiz, como Léo Pereira, só que eu não sei se às vezes é excesso de confiança, falta de concentração, é um passe que você quer um pouco mais caprichado, ao invés de passe pro lado, que às vezes muita gente não prefere, quer dar um passe um pouco mais escado. O Flamengo vem falhando nessa saída de bola, o Flamengo vem falhando em momentos de desconcentração. Tem um Ceará com muito mais, está muito mais ligado no jogo como o Sobral para tentar apertar, que consegue o escanteio do gol de empate. Então, ali em momentos do jogo, o Flamengo oscila de concentração, tem outro time jogando. E a Nath fala muito bem. Tinha uma ideia ali. O Ceará ia se fechar, tentar esticar em velocidade para buscar o Pedro Raul. Não funcionou. Coloca um cara mais no meio, pressiona lá na frente, funcionou. Os times estão precisando, às vezes, de muito pouco para funcionar nessa pressão de saída de bola contra o Flamengo. E lá na frente, é um time de muita velocidade, mas não necessariamente de muito volume de criação para os homens de frente. Depende muito de espaço. Quando tem que parar para elaborar, não está criando tanto.
E aí você depende do Arrascaeta. O Arrascaeta tem uma mudança sutil, mas ele não tá jogando como já jogou na sua melhor versão. O Arrascaeta como um enganche, diria Celso Armando. Ele gosta dessas palavras. Um pouco mais recuado, ele é o cara que vai criando, vai distribuindo, vai buscando o cara na frente, vai buscando a Nath ali, o Bubu e tudo mais. O Arrascaeta, quase como um segundo homem, ele depende da bola chegando, ele tem que vir buscar, ou então ele tem que se posicionar como se posicionou ontem para fazer o gol, como se posicionou para servir o prato ali em algum momento. Essa dinâmica ainda não aconteceu. Aí vamos lá, mudança. Você perdeu o Gerson, você perdeu o Wesley. O que era o lado direito do Flamengo antes, Prati? Emerson Royal. Era um avião, lembra? Perdeu o Gerson e o Wesley. Correto. Você tem um pouco mais ali a dupla de zaga, tá bem, não vinha tomando gol, erros pontuais, mas tá bem, mas pode começar a esticar, não consegue trocar por ali. Meio pra frente, Pulgar, machucado. De La Cruz, não joga. Quem tá por ali, ainda não se sabe. É o Everton Araújo, olha o Alan, olha se troca por ali. Jorginho, muito bem. Mas a sequência dele já é um pouco mais intensa. Lá na frente, o Samuel Lino é muito bom jogador. Só que ele vai precisar, às vezes, de algum contexto mais específico. Ele entra no segundo tempo contra o Galo, que não está preparado para defender por ali, faz um baile. Sim. Ontem tem cobertura, ontem já tem um desgaste dele. Ele treinou nem uma semana, ele já teve que viajar para jogar. Ontem já não foi o mesmo Samuel Lino. Então esse Flamengo, que é muito bom, o pessoal falou aqui, né, o Bayern do Brasil, falta encaixar, os reforços ainda não jogaram, o time ainda não está encaixado, não tem tempo para isso. Então dá para explicar por que o Flamengo não é tão vistoso quanto todo mundo acha e por que o Flamengo tem problemas. Só que ele vinha tendo problemas e resolvendo. Não vinha tendo uma falha do Rossi, uma falha de saída de bola. Teve falha no meio de semana, teve falha ontem. Talvez a margem para falhar pontualmente ali seja pequena. Você queria me ouvir? Tá de bom tamanho? E antes, Prato, Tem uma indagação. uma coisinha antes. Diz Uma coisa antes. Porque Falou não tem, explanação, antes da indagação. sua explanação, não sei se você sentiu. Aqui pontuou Pô, bem. eu senti foi o ar agora, hein? Não, o ar tá O ar demais. agora foi brincadeira, hein? Tá? Aqui Gelado. pontuou Não, bem. tem uma questão física aí. O time jogou Você- quinta-feira à noite contra o Atlético Isso. Mineiro num nível de exigência absurdo. E tem gente que não tá trocando, dupla de zaga não Exato. troca, o Arrascaeta... Agora, eu noto que vocês todos estão fazendo observações que cabem. Mas aqui, o olhar dele é um olhar de keep calm. Ele já decretou. Por que você não se abala? Meu olhar, Por que meu você olhar não tá um se pouco abala? prejudicado. Aliás, seu olhar mudou depois desse negócio da Holanda aí. Você, olhando pra quem tá em casa, o flamenguista precisa se preocupar. O que você fala de flamenguista? Keep calm. Isso aqui é tudo. A gente tá falando aqui. Vai ser assim, campeão? Já é campeão? Tem uma palavra muito utilizada no esporte, no futebol e no jornalismo, que é o foco. É o foco. Você falou do olhar. Você tá sem foco, né, Bubu? Eu preciso de um colírio. É o seguinte, Mas alguns times Jogo da velha ali. estão com foco nesta semana na Copa do Brasil. Então o Flamengo teve um resultado desagradável contra o Galo na Copa do Brasil. E isso incomoda porque pode significar uma eliminação, a primeira grande eliminação do Flamengo na temporada. Então nesse jogo contra o Ceará, o Flamengo estava com foco para Belo Horizonte. Ah, entendi. O jogo era em um experimento leve. então, Isso aí já foi. então, assim, porque isso sai, né, no corpo naturalmente, né? Eu tô com uma pedra, né, pra sair. O resultado, como esse, num campeonato de 38 rodadas, Coisa dele, assim, ele é louco, né? não Esse aqui é o diário É, o diário do 38 rodadas te permite perder 2 pontos fora de casa pro Ceará. Porque o Flamengo ainda é o líder. Pega a tabela, ele tá empatado em pontos com o Cruzeiro. Mas tem jogos a menos. Cruzeirão. Aliás, eu quero dar parabéns, feliz aniversário. Tem um chefe nosso que faz aniversário. Minha estratégia para permanecer na empresa. Qual que é? Saber o aniversário de todos os chefes. Fazer sempre aquele, dar naquele WhatsApp, ô chefe, parabéns, não sei o quê. Você não Aí vou sabe te contar. que é aniversário dele. Então, por exemplo, na hora da renovação do contrato, ele pode dar uma forcinha para mim. Interesseiro, hein? Ele preferiu de marca que eu maior, não hein? revele o aniversário dele. Mas eu citei um time aqui que é o time dele e tal. Ele tá muito feliz, empolgado com o time dele. Parabéns. aniversário dele mesmo. Não, do meu chefe. Qual é o time dele? Cruzeirão? Cruzeirão Chefe. fabuloso. Cabuloso? Aí é o seguinte. O Flamengo, nesse jogo contra o Ceará, ele foi café com leite. Sabe quando joga? Não, senhor. Não, senhor. O jogo. Isso, rapaz. Não é nesse jogo que o Flamengo vai ser campeão e que vai ser eliminado. Ele pode ser eliminado. Tá lá. Tem um risco considerável agora, porque está em desvantagem contra o bom time do Galo, né? Perigoso o time do Galo, né? Copeiro também, né? Chegou a decisões
de Copas no passado e tal. Então, o Flamengo foi lá e, claro, poderia e deveria ter vencido porque é bem superior ao Ceará. Mas o foco não estava completamente nada de foco, nessa Gilberto, partida. nada de foco. Uma das minhas missões aqui, uma das singelas missões que eu tenho no F-Show, é lembrar que sempre o Flamengo enfrenta algum adversário. Porque às vezes, tomado pela empolgação, tamanho da torcida, força de mídia, parece que o Flamengo não enfrenta ninguém, vai passando por cima, de vez em quando alguém incomoda a gente e tá tal. aqui valorizando o Ceará. Pera um pouquinho, o meu debate agora é lá. Pra você ter uma pergunta daqui a pouco, eu vou assistir aqui. Preparando você, daqui a pouco tem uma pergunta aqui, que eu quero saber se Saúl uma semana, Emerson Royal uma semana, Samuel Lino uma semana, são piores que Ailon, Mugni. Mugni você foi do Flamengo outro dia. Fernando Sobral. Vai, tinha um adversário do outro lado. O adversário não concordou às vezes com o que o Flamengo queria fazer. O Flamengo queria fazer uma coisa, o adversário falou assim, eu não concordo com você. Aí começou a complicar o jogo, entendeu? Então não fique esvaziando o empate do Ceará, que no segundo tempo jogou bem, poderia até ter virado o jogo empate do que nós vimos ontem no Castelão. Tem nada de prioridade aqui, prioridade lá. Pelo contrário, jogou com o time inteiro ontem. Só jogou ontem que não podia jogar. Não jogou ontem que não podia jogar pelo Flamengo, só. Não tem nada de prioridade. Não é só a escolha, ou poupou esse, poupou aquele. É o jogo. Tem jogo que você entra e você sabe que aquele jogo é decisivo. É aquele jogo ou não tem outro. É um mata-mata. É o jogo contra o Galo, você perdeu 1-0 na ida. É o jogo da volta, dali um vai chorar. Um vai chorar. Um vai sorrir, sorriso, né? Você gosta de sorriso? E o outro vai chorar. Empatar com o Ceará, o que vai mudar? Mudou o preço do dólar? Do euro? Tá tirando uma bola. Tá um agora, hein? Se o Flamengo tivesse ganhado o ontem, último o que você ganhou de falaria debate aqui? em mim, você viu o que aconteceu depois, né? É! Saiu lá, Bubu, aconteceu depois, Se hein? o Flamengo Dá uma tivesse balinha, ganhado dá uma ontem, balinha pro prato. hoje o Bubu era o campeão ganhou do Ceará no Castelão. Segue o líder, amigão. Não tem ninguém. Peço calma. O Ceará dificultou e jogou bem o segundo tempo, fez coisas boas contra o Flamengo. Não teve nada que o Flamengo esvaziou o jogo, escolheu quarta-feira pra jogar. Papo furado esse aí, balela. O Ceará fez um segundo tempo muito bom, melhor que o Flamengo e Quarta-feira é jogo. guerra. É guerra. Ninguém liga. Domingo é guerra. É quarta-feira é guerra. Torcida canta isso. Eu lamento. Vocês dois. Tá tudo mudado. Chupa a bala que você vai engolir. Não, é que a bala gruda no dente, cara. Essa bala Uma no final... coisa, nessa briga aqui, eu noto que nós temos, de um lado, alguém que, o campeonato tem as suas rodadas tão importantes, ninguém pode vacilar. Do outro, alguém que adota o piloto automático. Pô, então pra você, o São Paulo pôs o piloto O automático. Flamengo, e o Felipe Luiz falou na coletiva, Flamengo ele é o botou clube modo mais avião. ambicioso. Flamengo botou modo avião. Botou nesse jogo, sim. Ele viajou pra Fortaleza no modo avião e depois já conectou, já estava conectado com o BH. Quando assim, o Felipe Luiz falou, fez investimentos pesadíssimos, é o maior faturamento do Brasil, aliás, estão falando em 2 bilhões, hein? Com a participação na Copa do Mundo, pode fazer 2 bilhões. Tá. Contratou uma série de jogadores, eu estava de férias e só de vez em quando eu escutava, porque eu não estava nem pra futebol, né? A gente percebeu. Então. Aí assim, toda hora chegando cara e reforço, modo avião, Flamengo negócio de modo avião. hino e não sei o que e tal. Para quê? Para o Flamengo ganhar 3 competições, talvez 4. Claro que pode ter o Mundial. Você ganha a Libertadores, tem o Mundial com o já Copa Intercontinental no fim do ano. Mas então, o Flamengo, o Felipe Luiz falou, permite ao seu treinador e ao seu grupo de jogadores ganhar todas as competições. Então o Flamengo jogou no modo avião. Nesta semana, ele está com a cabeça na Copa do Brasil. A Copa do Brasil está explodindo na cabeça. Alguém que vai entrar na Copa briga. do Brasil. A mente do Flamengo está ocupada. Mas é legal ganhar. A Libertadores não é agora, amigão. Agora é a Copa do Brasil. Ou é agora ou é nunca. Ou ele classifica agora contra o Galo, ou vai amargar a primeira eliminação importante. A cabeça do Flamengo nesse jogo estava entupida, estava cheia de Copa do Brasil. Vai, Pedro, arrebenta. Um personagem de televisão, Pedro. Chamava-se Confuso Sobrinho. Eu conheço o Confuso Coimbra. Eu vejo ele confuso nesse momento. Eu acho que ele vai no AM, vem pro FM, vai pro AM, vem pro FM. Ele ouve o AM, eu ouvi o FM. Fazia muito isso no rádio, é legal. Ô, Bubu, Não deu pra entender. com todo respeito, eu não queria causar discordância nesse seu retorno, mas assim, a Copa do Brasil é a prioridade 3 do Flamengo nesse momento. Ficha 3. A 3 é A alta. 1 é brasileiro, a 2 é Libertadores
A 3 é a Copa do Brasil. Não por acaso, o desgastado da Arrascaeta foi poupado do jogo de ida contra o Claro, é o que você Bem lembrado. o Jorginho Bruno Henrique. Não foi bem. Não por acaso. É muito claro. Inclusive, o Flamengo, ele tá querendo quarta-feira. É muito bonito lá naquela arquibancada lá, perto lá, de Jardim de Honor. Quarta-feira. No Flamengo só é outro, no Maracanã. Porque no Flamengo a guerra é domingo e a guerra é quarta-feira de Libertadores. Se tiver que poupar alguma coisa, descansar, mudar elenco, É Copa do Brasil. é no meio de semana de Copa do Brasil. Inclusive ontem, o time que o Felipe entra em campo, a postura do Flamengo, o Flamengo ontem queria vencer, o Flamengo ontem queria pontuar, o Flamengo ontem queria mais um jogo não tomar gol no Brasileiro, mais um jogo vencer, ampliar vantagem, sabe, consolidar a liderança. O que o Flamengo quer no Campeonato Brasileiro é isso. Diferentemente de outros clubes, que até por uma questão de elenco reduzido e talvez o caminho mais curto para o título de Copa e tal, o foco do Flamengo é no fim de semana sim. O Flamengo ontem jogou para tentar ganhar. Não é que o Flamengo está desconcentrado. Ceará não deixou o Flamengo Agora ganhar eu tô mais ontem. aliviado. E aí Essa tem informação- problema. E aí tem problema. O Flamengo entrou para ganhar o jogo. Tudo bem, né? Essa O Flamengo é o informação... novo Flamengo que disputou no O Mundial. Flamengo entrou São para Paulo ganhar é o jogo. A ideia dele, ele queria ganhar. O Flamengo queria ganhar. Não conseguiu, acontece. Às vezes acontece. Mas o importante é você querer ganhar. Você tentar ganhar. Mas o vovô não Até porque a concordou. vitória é melhor que a derrota. O vovô, a Melhor pipa do vencer do vovô que ontem, empatar. a pipa do vovô ontem não concordou. O vovô empinou a pipa legal no segundo tempo. É isso, seu... Não, calma aí. A pipa do vovô ontem no segundo tempo, O quê? o Flamengo achou que tava... Tô com o cerol aqui, vou tomar conta. Aí a pipa do vovô... A pipa do vovô veio, tchum, tchum. E a pipa tá... A pipa tá... Assim. Olha. Ele é do pipi na pipa. Não, você é louco? Não, tá Pipa no ventilador, rapaz. O Flamengo tava tomando conta. É 1-0, farra rática, vamos debochar. Quem é Ceará, não é ninguém. A pipa do vovó. O Raul. 7 gols no Brasileirão, ó. E tá bom demais. E Lamos Bates, foi 1-1. Vai perder o jogo. De férias, o Ceará tá ganhando do Corinthians de 1-0. É, mas é outro time. Ganhou do Cruzeiro no Mineirão. Como que você passa o cerol? Isso é louco. Será machuca, que é perigoso, hein? Você é bem menino de AP, né? Porque a dele é no ventilador de chão. Menino de AP. Ele tá olhando. Peraí. Pipa de fogo? O que é essa pipa aí? Pipa do vovô no primeiro tempo tava baixo. É pipa ou Foi devagar no primeiro tempo. Primeiro tempo só deu Flamengo, foi melhor. Pilou nem cartola na vida. Calma, o rapaz. segundo tempo a coisa começou a melhorar. Aí, decolou. Mas nem eu pilou comecei pra só. Pra soltar a linha. Dá linha. Você é mais coisa de pescar, vara de pescar. Confuso, Eu né? tô, mas eu entendi o que o Bubu falou e até Eu não. assistiu e vou com o Bubu nessa. O Flamengo ontem ligou o modo avião, porque ele achou que poderia, mas a Nath levantou aqui. Tem um amigo flamenguista que ele ficou com raiva do jogo ontem. Não é a primeira vez. Ele falou o seguinte: o Flamengo é um time tanto quanto indolente. É aquele time que, o gol vai sair naturalmente. A hora que a gente forçar um pouquinho, a gente ganha o jogo. Sabe? Aquela coisa meio Não tá blasé. saindo, não. E às vezes termina os 90 minutos e dá um empate. Não forçou ali, não ficou na segunda marcha, Mas entendeu? a Nath Aquela alertou. coisa, vamos ali jogar no Os caras pegam no suficiente. campo. E o Flamengo tem potencial pra fazer mais. Mas ontem entraram os Não, tem caras, a Nath potencial, mas não falou. tem conseguido fazer. Ontem, especificamente ontem, eu acho que tem uma questão física também, Edu. A gente tem que lembrar que alguns jogadores também fizeram a partida inteira contra o Atlético Mineiro. E mais uma vez, os dois jogos, tanto do Brasileiro quanto da Copa do Brasil, nível exigência altíssimo. O time tem que descansar porque tu joga quarta-feira de novo. Então, assim, eu acho que tem uma questão física também no segundo tempo. Mas tem muito mérito do Ceará de ter entendido a dinâmica do jogo. O Ceará que fez uma partida muito boa contra o Cruzeiro. E fez mais uma vez uma partida muito boa. Os times de cima da tabela. Será que vamos conseguir vencer, empatar ou perder? Não, o olho dele Essa é uma versão do Falcão. o olho A Nath foi bem. A Nath- É uma bala. Você quer mudar a sua opinião? Porque você falou que o Flamengo jogou modo avião, mas estava com as feras em campo. Aliás, a Nath falou que queria ver o termômetro. Tem ali no espelho, já vai cair um vídeo de um flamenguista bravo. Quer dizer, os caras queriam a vitória. Se não muda, você acha que vale a pena jogar no modo avião? Não, eu quero mudar minha opinião porque eu aprendi mais uma vez com o Pedro Ivo. O Flamengo tentou vencer. O Flamengo queria vencer.
Ele queria a vitória. O Flamengo foi em campo e queria a vitória, ele queria vencer. Mas isso todo mundo Infelizmente, mas Queria vencer. algumas pessoas esquecem disso, né? Não, O Flamengo quis vencer. O Flamengo queria. O Felipe queria a vitória. Os jogadores do Flamengo queriam uma vitória. Eles entraram em campo querendo a vitória E o e campeão? não conseguiram. Então eu Mas realmente... empatar é melhor que perder. Empatar é melhor. Boa. É isso aí. Porque a escala é assim: vencer é melhor que empatar e empatar é melhor que vencer. perder. Que novidade essa Vamos contando fazer aí? o seguinte. Não, porque Vamos. na minha primeira explanação, talvez eu tenha deixado uma ideia de que o Flamengo não queria vencer. Vamos dividir. E eu fui aqui realmente contrariado de forma correta. Os companheiros manifestaram que o Flamengo queria vencer. Muito bem, olha, depois dessa explicação, realmente um abraço. Ele não tá para legal, todo hein? sobrinho. Ele não tá legal. Olha, o Ele tá Bubu não muito voltou confuso, legal. Não, ele voltou bem. Ele voltou bem. Vocês estão Voltou bem? bem. Aquela modo avião ainda, cara. Meu celular ainda tá no modo Peraí, avião. ó, ele pegou outra bola aqui. O Bubu não tá tem bem. coisa, O Bubu, ele veio da Holanda, ele veio totalmente mexido. Devolvam o nosso Bubu. Será que ficou lá, Nath, em Tá na Amsterdã? alfândega. Algumas partes minhas ficaram lá. Esse Bubu é uma figura. Tava fazendo falta, mas agora voltou e ele já meteu essa. O Flamengo tava jogando modo avião. Mas parecia mesmo, porque o Flamengo tava jogando na segunda marcha, não forçava muito. Tudo indica que se ele força um pouco, ele consegue fazer o placar. Principalmente no primeiro tempo que a gente dominou e tudo. Mas fazer o que, né? Faz parte. E ele tá de volta, o talismã da nação. Mas quarta a gente vai pra cima e forçar bem mesmo, pra gente ganhar esse jogo e se classificar pras quartas de finais. O vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva no canal SR Fla, ative o sininho de notificações, chega dando aquele like, compartilha, comenta e bora lá. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.